Certamente que todos vocês já ouviram falar de alergias ou conhecem alguém com alergias. Mas afinal, o que são as alergias? Alergias, ou reações de hipersensibilidade, consistem numa reação inadequada do sistema imunitário a uma substância que habitualmente é imunologicamente inofensiva. Ou seja, uma pessoa com alergias reage de modo exagerado a algo que, em situações normais, não levaria a qualquer reação. Tal como devem imaginar, existem diferentes tipos de alergias. Se há pessoas que são alérgicas a pólen, outras são alérgicas a um dado animal, ou então a um certo alimento. Esta classificação, relacionada com o tipo de partícula que vai despertar a reação de hipersensibilidade, é uma forma simplista de agrupar as alergias. De modo genérico, as alergias podem ser classificadas como sazonais, alimentares, medicamentosas, perenes, ao toque, por picadas de insetos e físicas. E a cada tipo de alergias vai estar associada uma dada sintomatologia, que vai muito para além de espirros ou comichão. Começando pelas alergias sazonais e pelas alergias perenes, ambas são causadas por exposição a substâncias suspensas no ar. Contudo, as alergias sazonais estão associadas a substâncias que se tornam mais comuns durante uma época específica do ano, como é o caso dos pólenes. E as alergias perenes relacionam-se com as partículas que estão presentes no ar durante todo o ano, como o pó, pelos animais, fibras de tecido, partículas de insetos ou excremento de ácaros. Nestes dois tipos de alergia, a gravidade dos sintomas varia de acordo com as estações. Contudo, a sintomatologia mais característica inclui coceira no nariz, no céu da boca, na parte posterior da garganta e nos olhos, rinorreia, o famoso pingo no nariz, espirros, cefaleias, conjuntivite e tosse. Já as alergias alimentares, tal como o nome sugere, ocorrem após a ingestão de um alimento específico. É preciso ter cuidado para não confundir alergias alimentares com intolerâncias alimentares, pois apesar de ambas estarem relacionadas com componentes dietéticos, as intolerâncias não envolvem o sistema imunitário. Nestas, o sistema varia de acordo com os alimentos que causam a alergia e com a idade da pessoa. Em bebés, o primeiro sintoma pode ser uma erupção semelhante a um eczema, que pode ser acompanhado de náuseas, vômitos e diarreia. Nos adultos, podem causar prurito na boca, urticária, eczema, inchaço e, por vezes, coriza e asma. A forma mais grave de uma reação alérgica alimentar é a anafilaxia, que é uma reação sistémica que se desenvolve rapidamente após a exposição ao alergénio e coloca em risco a vida do doente quando não é tratada de forma imediata e adequada. Temos também as alergias medicamentosas, que ocorrem por ligação de um medicamento a anticorpos. Podem conduzir a reações leves ou fatais, consoante o grau de hipersensibilidade. Os sintomas podem surgir poucos minutos após a administração do medicamento, por via inalatória ou intravenosa, ou podem demorar cerca de uma hora a aparecer, no caso de medicamentos administrados por via oral. A gravidade dos sintomas varia de acordo com a sensibilidade do sistema imunitário, sendo os sintomas mais leves a coceira, o vermelhão, a febre, sensação de nariz a escorrer, olhos lacrimejantes, inchaços. Já os sintomas mais graves passam por inchaço da língua ou da garganta, dificuldade respiratória, tonturas, sensação de desmaio, confusão mental, náuseas, diarreia e taquicardia. Caso um doente que apresente estes sintomas não seja rapidamente tratado, pode entrar em choque anafilático, ficando em risco de vida. As alergias ao toque são desencadeadas pelo toque da pele em dados materiais. Alguns exemplos comuns são os objetos com composição de látex ou níquel. No caso da alergia ao látex, os sintomas podem ser leves, como o vermelhão, coceira, urticária, erupção cutânea, ou podem ser mais graves, como espirros, corrimento nasal, olhos lacrimejantes, garganta arranhada, dificuldade respiratória e tosse. A reação pode piorar com cada exposição adicional ao látex. Alergias por picadas de insetos ocorrem por reação exacerbada do sistema imunitário quando existem picadas de insetos. Os sintomas alérgicos podem incluir urticária, edema ou inchaço, mal-estar geral, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, falta de ar, taquicardia, tonturas, confusão, sensação de desmaio, paragem cardiorrespiratória, entre outros. Por fim, temos as alergias físicas, que apesar dos seus mecanismos não estarem bem estudados, sabe que são incentivadas por um estímulo físico, tais como alteração de temperatura, sudorese, luz solar e pequenos ferimentos. O mais comum é a fotossensibilidade, ou seja, alergia ao sol, em que se acredita que a radiação UV do Sol provoca alterações de proteínas na pele que passam a ser reconhecidas como estranhas ao sistema imunitário, sendo atacadas e destruídas. Bom, mas no meio de uma sintomatologia tão vasta, que por vezes poderá ser confundida com um mal-estar ou até mesmo uma constipação, como é que sabemos se uma pessoa realmente tem uma alergia? Bom, para tal são necessários testes específicos. Tendo em conta a variedade de testes disponíveis atualmente, é importante escolher o mais adequado, uma vez que pacientes com alergias, geralmente, são sensíveis a muitos alergénios, mas apenas são clinicamente alérgicos a substâncias específicas. Contudo, o teste por si só não é suficiente para diagnosticar a alergia, sendo muito importante a história clínica do paciente. Estando perante um doente que apresenta sintomatologia compatível com algum tipo de alergia, os testes de adição por que se pode optar são o teste sanguíneo, o patch test ou o skin prick test, ou SPT. Relativamente ao teste sanguíneo,
Os alergénios presentes no soro da amostra de sangue do paciente são quimicamente ligados a uma matriz insolúvel. Pode ser plástico, celulose ou agarose, ligando-se às respectivas IgE. Depois, são adicionadas IgE radioativas que se ligam às IgE previamente ligadas ao alergénio. Assim, a quantidade de IgE presente no sangue do paciente vai estimada pela quantidade de radioatividade medida. Existe outro método semelhante, mas que em vez de recorrer à reatividade, recorre a substratos coloridos adicionados a enzimas, a ELISA. Neste caso, a intensidade da cor vai ser proporcional à quantidade de IgE do paciente. Estes testes sanguíneos apresentam algumas vantagens, sendo mais demorado e menos eficiente que os restantes. Relativamente ao patch test, neste teste é colocado um disco metálico contendo uma pequena quantidade de alergénio no dorso do paciente. Caso o paciente tenha uma reação de hipersensibilidade ao alergénio, vai apresentar eczema na zona onde foi colocado o disco, sendo que esta reação se verifica nas 48 ou 96 horas seguintes e, novamente, 48 horas depois. Por fim, o Skin Prick Test, ou SPT. Neste teste, podemos recorrer a dois métodos distintos. Um intradermal, em que uma pequena amostra de alergénio é injetada na derme, servindo para a detecção de alergias relacionadas com picadas de insetos, penicilinas, veneno e drogas. Ou até um percutâneo, sendo que este é o mais assertivo e eficiente no diagnóstico. Antes de realizar um SPT, o doente deve, primeiramente, informar o seu médico alergologista acerca dos seus sintomas e das suas características, fornecendo também outras informações para completar a história clínica. É importante não administrar antihistamínicos nos 3 a 7 dias anteriores ao teste. Quanto ao procedimento, no SPT são testados diferentes alergénios em simultâneo. Tem de se usar um diluente, um controle negativo, e uma solução histamínica, controle positivo. É aplicada uma gota de solução sobre a pele do antebraço, no caso dos adultos, ou nas costas, nas crianças, sendo depois usada uma lanceta estéril para picar a pele através da solução de alergénio. Nos 15 minutos seguintes, vai-se avaliar a formação ou não de um inchaço vermelho na área onde o alergénio foi colocado. Na presença de sensibilidade ao alergénio, verifica-se a existência de uma pápula de 2 mm superior à observada no grupo controle. No entanto, mesmo com um resultado positivo, é possível não apresentar manifestações clínicas em situações futuras de contacto ao alergénio. Tal como muitas outras pessoas, a comunidade científica tem vindo a questionar: por que temos alergias? Ou poderão as alergias ser benéficas para quem as tem? Existem variedíssimas hipóteses que tentam responder a estas perguntas, mas a verdade é que não existe, pelo menos ainda, alguma que seja dito como a mais correta ou a mais próxima da verdade. Das inúmeras teorias, apenas foram referidas 4 neste vídeo, começando pela hipótese higiênica. Esta hipótese tem como base a ideia de que a sociedade atual vive num clima higienizado, na medida em que nos protegemos de micro-organismos. Lavamos as mãos frequentemente, temos famílias mais pequenas e vivemos longe das quintas e dos animais. Como consequência deste modo de vida mais limpo, os nossos sistemas imunitários poderão estar subestimados. Como resultado, quando o nosso sistema imunitário está em contacto com, por exemplo, algumas proteínas alimentares, interpreta-as automaticamente como um invasor ou como estranhas, havendo uma resposta imunitária exagerada. Outra hipótese, que se pensa ter tido origem anterior, é a hipótese Old Friends, ao qual foi adicionado algum conhecimento molecular. Tal como a anterior, esta teoria baseia-se no facto de a sociedade atual ter práticas higiênicas que vieram a diminuir a interação homem-micro-organismos. Assim, pensa-se que as estratégias que utilizávamos para nos defender dos micro-organismos ficaram obsoletas, levando a possíveis reações anormais a alguns antigénios. Apoiando esta teoria, demonstrou-se que alguns parasitas possuem proteínas que são semelhantes aos alergénios e confirmou-se que os mecanismos celulares existentes numa reação alérgica são também muito semelhantes aos utilizados na resposta a estes seres. Estudos demonstraram, ainda, que a própria infecção com parasitas tornava o sistema imune menos sensibilizado, devido à libertação de substâncias imunorreguladoras pelos parasitas. Estas partículas vão, de certa forma, fazer com que o organismo não reaja a menos que haja, de facto, um parasita, e não apenas um alergénio. Outro ponto a favor desta teoria é a forma como os sintomas das reações alérgicas, a tosse, uma broncoconstrição, vasodilatação, diarreia e vômito, apresentam sinais de tentativa de expulsão de algo do nosso organismo. No entanto, esta teoria não explica a existência de alergias, por exemplo, à penicilina ou ao látex. Outra hipótese, a hipótese das toxinas, é também semelhante à anterior, na medida em que a resposta a toxinas é também semelhante à resposta molecular e sintomatológica nas reações alérgicas. Esta teoria afirma que apenas algumas toxinas serão, por si só, alergénios, mas explica que as mesmas estão normalmente ligadas a outras substâncias, essas sim, alergénicas, que podem fazer o sistema imunitário reagir. Assim, a existência apenas da própria substância, que funcionaria como veículo,
Sem a presença da toxina, seria suficiente para que o nosso sistema imunitário a identificasse como inimiga. Por último, apresento a hipótese da dupla exposição a alergénios e a importância da alimentação precoce. Imaginemos que temos a nossa barreira cutânea, a pele, perturbada, por exemplo, com eczema. Esta lesão cutânea pode servir como ponto de entrada para as proteínas alimentares que se encontram à volta. Quando o próprio contacto do nosso organismo com estas proteínas é feito pela pele, por oposição à boca ou ao trato gastrointestinal, o sistema imunitário fica confuso e pode ver as proteínas como um perigo. Posteriormente, irá montar uma resposta imunitária que é uma reação alérgica. Isto é especialmente problemático quando os alimentos alérgicos não são introduzidos precocemente na vida. Apesar do porquê de termos alergias ainda não estar bem esclarecido, existem mecanismos que explicam os fenómenos que levam a reações de hipersensibilidade. Assim, tem de se referir 4 tipos de hipersensibilidade. A hipersensibilidade tipo 1, que de modo simplificado, são reações alérgicas que consistem numa reação que ocorre entre um alergénio com um mastócito por via de um anticorpo com alta afinidade, a IgE. O grande problema destas reações é que o alergénio reconhecido pela IgE não constitui um risco para o organismo, mas sim os efeitos que ocorrem nesta ligação, pois os mastócitos são células que possuem grânulos e esta ligação vai levar à sua desgranulação, com a libertação de substâncias como a histamina. Esta desgranulação vai ser responsável pelo aparecimento da sintomatologia das alergias. Ao contrário do que acontece com os anticorpos, a IgE não se costuma encontrar livre em circulação, mas sim fixa nos tecidos. Quando há uma invasão dos tecidos pelo alergénio, há a ligação do antigênio ao anticorpo, com a libertação de mediadores inflamatórios, tais como citocinas e quimiocinas. Para além disto, quando os mastócitos são ativados, começam a produzir e libertar mediadores lipídicos, que vão conduzir à contração do músculo liso, aumento da permeabilidade, secreção de muco e ativação de células do sistema imunitário. Portanto, esta ligação do alergénio ao mastócito cria uma grande cascata inflamatória que mais tarde é complementada pela ação de outras células, que vão ser muito importantes quando considerarmos o dano das reações alérgicas. Podemos considerar duas fases para que haja este tipo de hipersensibilidade. A fase imediata, que é aquela que decorre segundos após o contacto do alergénio com o anticorpo específico. Esta fase deve-se à histamina, prostaglandinas e mediadores que sejam rapidamente sintetizados, que têm como ação principal o aumento da permeabilidade vascular e a contração do músculo liso. A fase tardia, em contrapartida, refere-se às substâncias como os leucotrienos, quimiocinas e citocinas, que advêm dos mastócitos. Estas substâncias recrutam os outros grupos de leucócitos referidos. Caso se mantenham quantidades significativas de alergénio, este processo pode tornar-se crónico. Hipersensibilidade tipo 2 é a sensibilidade que explica o porquê de alguns indivíduos desenvolverem anemia ou trombocitopenia em resposta à toma de medicamentos como a penicilina ou a cefalosporina. Nestes casos, o que acontece é que os anticorpos se ligam ao medicamento que previamente se teria ligado, por exemplo, glóbulos vermelhos, fazendo com que depois ocorra remoção destas células. No caso de hipersensibilidade tipo 3, o antigênio é solúvel e, portanto, vão formar-se agregados antigênio-anticorpo que vão posteriormente depositar-se. Esta deposição pode dar-se em vasos sanguíneos, onde, posteriormente, se podem ligar as células sanguíneas e levar a dano celular, inflamação local. Por fim, temos a hipersensibilidade tipo 4, que está relacionada com a resposta tardia, que foi explicada na hipersensibilidade tipo 1. Aqui não há anticorpos e a inflamação é devida a linfócitos e macrófagos. É importante falarmos também do choque anafilático. Muitas vezes as reações de hipersensibilidade levam ao choque anafilático, que é uma das consequências do envolvimento de mediadores inflamatórios por todo o corpo. Quando uma toxina, a anafilotoxina, entra diretamente na circulação sanguínea, pode dar-se uma resposta sistémica em detrimento de uma resposta local. Esta introdução no sangue pode levar a uma simples urticária ou a choque anafilático, onde há um aumento da permeabilidade vascular, com consequente extravasamento do plasma para os tecidos, levando também a hipotensão, inchaço de epiglote e potencialmente a obstrução da via aérea. Para finalizar este vídeo e consolidar toda a informação, vamos apresentar um caso clínico com a respectiva resolução. Uma criança é referenciada para consulta de alergias pediátrica por apresentar uma forma disseminada de um exantema maculopapular, 7 dias após ter recebido a primeira dose de uma associação medicamentosa composta por amoxicilina e ácido clavulânico. Tendo em conta a sintomatologia e o facto de ter tomado um composto medicamentoso há relativamente pouco tempo, foram realizados os testes SPT, percutâneos, dirigidos para antibióticos beta-lactâmicos, tendo estes tido um resultado negativo. Realizaram-se, posteriormente, testes CPT intradermais. E ao fim de 10 horas, observou-se a presença de uma pápula de 10 por 10 mm com eritema progressivo e erupções maculopapulares disseminadas relacionadas com a amoxicilina e o composto amoxicilina ácido clavulânico. Os antibióticos beta-lactâmicos são a causa mais frequente de hipersensibilidade medicamentosa em crianças. Apesar disto, reações sistémicas a estes antibióticos por testes intradermais são raramente reportados, sendo as reações imediatas as mais frequentes.
Por este facto, este caso ilustra um raro exemplo de uma reação mais tardia ao antibiótico no teste, o que vem comprovar a necessidade e as vantagens de recorrer a testes SPT antes de recorrer a outros métodos de testagem mais perigosos para o paciente. Espero que tenham gostado e que agora saibam mais sobre o tema das alergias. Este trabalho foi realizado por Cláudia Guedes, Diogo Oliveira, Francisco Cruz, João Caldeira, João Oliveira, João Almeida, Mariana Neves e Rui Carvalheira, todos da turma P15. Obrigado.